Olá pessoal, hoje é sexta-feira, 9 de fevereiro e o Notícias da Hora está no ar. Foi encontrado na tarde de ontem em uma fazenda próximo ao distrito de Itamuri, dentro de um açude, o corpo de Clóvis Pereira Júnior, de aproximadamente 40 anos. O Corpo de Bombeiros e a perícia técnica da Polícia Civil de Muriaé foram acionadas, pois o corpo havia sido encontrado por moradores da região boiando no açude. Segundo informações, a vítima era morador de Itamuri e trabalhava como produtor rural e que ele pode ter passado mal e caído nas águas do açude que fica entre a BR-116 e a sede do distrito. O prefeito de Muriaé, Grego, fala sobre as chaves das casas do residencial Dornelas 2 que já deveriam ter sido entregues e, indignado, diz que a responsabilidade de resolução do problema é da Caixa Econômica Federal. É algo que me deixa extremamente indignado. Toda a responsabilidade da entrega dessas unidades habitacionais, são 160 apartamentos, totalmente concluídos desde quando eu assumi, em janeiro do ano passado. Eu e toda a minha equipe, nós nos dedicamos para que nós pudéssemos fazer a entrega desses apartamentos com a maior rapidez possível. E deixamos tudo pronto para que a Caixa, então, pudesse fazer essas entregas no final do ano passado, como estava previsto, para o dia 21 de dezembro, que seria um belíssimo presente de Natal para aquelas famílias que tanto precisam. No dia 18, a Caixa Econômica Federal, através de 3 representantes, se reuniu com os moradores contemplados e fez, então, a assinatura dos contratos e prometeu, a Caixa Econômica assumiu um compromisso de efetuar essas entregas até o dia 18 de janeiro. Dia 18 de janeiro, a Caixa não honrou o compromisso que ela assumiu e ela hoje diz que a responsabilidade da entrega do Ministério das Cidades, mas aqui fica um prefeito indignado do lado do povo, que eu fico me perguntando se a Caixa não tinha certeza se poderia entregar, ela deveria ter tido responsabilidade de não forçar, obrigar, estimular, pode usar o termo que quiser. Ela não deveria ter permitido que as famílias assinassem o contrato com ela, porque uma vez assinado, essas famílias começaram já a receber os boletos das parcelas dessas casas que sequer foram entregues. E eu estou tão indignado, Anderson, porque são famílias carentes, famílias que ou moram de aluguel ou moram em conjunto com algum ente querido, algum familiar. Muitos já rescindiram seus contratos de aluguel, confiando na palavra que a Caixa Econômica Federal empenhou em relação a essas entregas, e essas famílias estão, mais uma vez, já sofrem com a falta de moradia, agora estão sofrendo com a falta de palavra por parte da Caixa Econômica. Não vem aqui dizer que a responsabilidade é do Ministério das Cidades, porque quem foi até essas famílias assinar o contrato com elas foram os representantes da Caixa Econômica Federal. E eu digo, a gente precisa ter responsabilidade, mas acima de tudo, a gente precisa ter respeito com essas famílias. E hoje eu estou sabendo que já tem uma comissão de representantes desses moradores que vão se reunir com o gerente da Caixa Econômica Federal aqui em Muriaé, o senhor Mauro, para cobrar, através dele, uma posição concreta e definitiva da Caixa. A Caixa não pode ficar com essa lenga-lenga, essa desculpa que a responsabilidade do Ministério das Cidades. A responsabilidade é da Caixa e eu estarei do lado da população. Se for preciso acompanhar a população na reunião da Caixa, quantas vezes for preciso, eu irei. Estive em Juiz de Fora, anteontem, me reunindo na Superintendência Regional com os gerentes
gerais responsáveis pelo programa Minha Casa Minha Vida, e ali eu manifestei a minha indignação e quero dizer, é uma pena uma instituição da grandeza da Caixa Econômica Federal permitir que erros, que desrespeitos como esse ainda aconteçam no nosso país. Os moradores têm direito de receber essas casas porque elas já estão prontas, os contratos já estão assinados e os boletos de cobrança já estão sendo entregues para esses moradores. A solenidade de assinatura do convênio e entrega do ambulatório de especialidades aconteceu às 14 horas de ontem no Hospital São Paulo e contou com a presença do corpo clínico, diretoria e funcionários representando todos os setores do HSP e diretoria do Unifaminas Muriaé, bem como da reitoria e representantes do curso de medicina. O novo setor do HSP contará com 11 ambulatórios para atendimento de várias especialidades e toda a estrutura foi feita pelo Unifaminas, que terá neste espaço, que amplia também o atendimento à população, seus acadêmicos atuando sob a coordenação dos médicos do hospital. Em sua fala, o provedor do HSP, Messias Vardiero, destacou que é uma satisfação ver esta estrutura moderna e pronta para começar a funcionar, oferecendo conforto aos médicos, pacientes e residentes, fruto do convênio de cooperação entre a Casa de Caridade Hospital São Paulo e a Lael Varela de Educação e Cultura Unifaminas, que ali estava representada pelo reitor Luciano Varela, pela vice-reitora Luísa Varela e pelo diretor Eduardo Goulart. Também esteve presente o deputado federal Misael Varela e o diretor da Fundação Cristiano Varela, Sérgio Dias Henriques. A vice-reitora do Unifaminas, Luísa Varela, agradeceu a todos pela presença e no início de sua fala destacou, abre aspas, o Hospital São Paulo com certeza é o maior e tem a melhor estrutura de todos os hospitais regionais, ideal para este projeto que trará grandes benefícios para ambas as partes e principalmente para a população, fecha aspas. O projeto de execução da obra foi do arquiteto Nilo Campos, acompanhado pela engenheira do HSP, Ibia Nara. Uma pesquisa da Faculdade de Engenharia dos Alimentos da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, comprovou que bactérias adicionadas em alimentos podem reduzir os níveis de glicose e colesterol no organismo, além de trazer melhorias no funcionamento do intestino. Os paraprobióticos são benefícios mesmo quando adicionados mortos aos alimentos. Pesquisadoras do Laboratório de Microbiologia Quantitativa de Alimentos, orientadas pelo professor Anderson Santana, tiveram sucesso misturando as bactérias do bem com suco, pão, macarrão e requeijão. Elas funcionam de forma semelhante à dos lactobacilos vivos, usados em leites fermentados. Mas nesse estudo foram submetidas a alguns processos que comprovam resistência maior e efeito funcional por mais tempo nos alimentos. Já pensou em encarar uma pratada dessa com a certeza de que cada macarrãozinho estaria ajudando a reduzir o açúcar e a gordura do organismo? O segredo está nos paraprobióticos, que não por acaso estão sendo chamados de bactérias do bem. As irmãs Karine e Caroline trabalharam juntas no estudo da Unicamp para transformar as massas num alimento funcional. Eu pude ver que o consumo desse macarrão com paraprobiótico, ele provocou uma redução dos níveis de glicose e colesterol nos ratos quando foi comparado ao grupo controle, o grupo que não consumiu o macarrão com paraprobiótico. A cientista explica que os probióticos vivos agem mais ou menos como os lactobacilos vivos já usados em leites fermentados. Mas neste estudo, ela submeteu as bactérias a alguns processos que comprovam resistência maior e o efeito funcional por mais tempo nos alimentos. Hoje aqui no Brasil a gente tem poucos produtos probióticos, então a gente vai poder diversificar esse mercado de alimentos probióticos e aumentar essa gama de produtos. A Maria tem diabetes e pressão alta. Para ela, seria a solução para uma dieta rigorosa que tem que seguir.
O governo de Minas Gerais acaba de publicar o edital do concurso público de provas e títulos da Polícia Civil de Minas Gerais para o cargo de delegado de polícia substituto, nível inicial da carreira. O edital número 01/18 foi publicado no Diário Oficial Minas Gerais. O concurso visa ao preenchimento de 76 vagas para o cargo, com o objetivo de direcionamento para o trabalho nas unidades policiais das Delegacias Regionais de Polícia Civil do interior do Estado. As inscrições estarão abertas neste ano a partir das 9 horas do dia 16 de abril e seguem até às 23 horas do dia 15 de maio, conforme as disposições do edital. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais com regime estatutário. O salário inicial para o cargo é de R$ 11.475,57. Conforme o edital, ficam reservadas 8 vagas a pessoas com deficiência, o equivalente ao percentual de 10% do total de vagas oferecidas. Ainda segundo o documento, se não houver candidatos com deficiência aprovados ou se o número de pessoas com deficiência habilitadas for inferior ao número de vagas reservadas, essas poderão ser preenchidas por candidatos sem deficiência, seguindo-se a ordem de classificação. Além da aprovação no certame, são requisitos para ingressar no cargo o título de bacharel em Direito, a idade mínima de 18 anos, ser brasileiro nato ou naturalizado, estar em dia com as obrigações eleitorais e estar em pleno exercício dos direitos civis e políticos. As bancas examinadoras serão a Fundação Mariana Rezende Costa, a FUMARC e a Academia de Polícia Civil de Minas Gerais, a Acadepol. As inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni, termina às 23 horas e 59 minutos de hoje. Os candidatos interessados em concorrer a uma bolsa de estudos em universidades privadas devem entrar no endereço site prouni.mec.gov.br e para participar do processo seletivo. De acordo com dados do Ministério da Educação, às 18 horas de ontem, o sistema do ProUni registrava 1.032.680 inscritos, que haviam feito 1.985.571 inscrições. Cada candidato pode escolher até 2 opções de curso. A lista da primeira chamada com os pré-selecionados será divulgada em 14 de fevereiro. Entre os dias 15 e 23 do mesmo mês, os estudantes classificados devem comprovar na universidade onde estudarão os dados informados na inscrição. Só assim eles serão considerados aprovados. As ligações de telefone fixo para móveis vão ficar mais baratas a partir do dia 25 de fevereiro. Até 12% nas chamadas locais e até 7% nas interurbanas. Segundo a Anatel, 23 milhões de assinantes devem ser beneficiados. O telefone fixo está se tornando cada vez mais raro nas casas dos brasileiros. No ano passado, a rede de telefonia fixa teve uma redução de 1.300.000 linhas. 2018. Esse telefone, no canto da sala, não tocou o dia inteiro. 1978. A vaga de telefonista foi um prêmio. Ivana, boa tarde. 40 anos se passaram e, diante de uma central telefônica restaurada, a Ivana mostra que ainda sabe operar. Ela não esquece de como se sentia. 1985. O modelo padrão da rede telefônica era objeto de desejo. Quem tinha telefone ostentava. Colocava no álbum com as crianças, como se fosse da família. Na casa da Patrícia ainda toca e ela já sabe quem é. Oi, mãe. Ele, o celular, foi o dado que mudou o cenário das telecomunicações do Brasil. Enquanto a rede móvel expande com 239 milhões de linhas, vemos a rede fixa sumir do mapa. Em 2017, caiu para 40 milhões de pontos. A gente vai ter acesso à linha fixa, mas de forma diferente. Os aparelhos que a gente está acostumado a ver em cima da mesa tendem a sumir. Emoção e adrenalina pura. Sobre 2 rodas, um grupo de motociclistas se aventura pelas estradas da região.
Com roupas especiais e equipamentos incrementados, eles chamam a atenção por onde passam. Confira a reportagem dos apaixonados por motocicletas no quadro Jornal Atividade de hoje. Eles chegaram de todas as partes, trajando roupas de vários modelos, mas com um detalhe, a cor preta predominando sempre. Para esses apaixonados pela motocicleta, o que manda mesmo são os detalhes pitorescos, como botas, calças, jaquetas e acessórios. Esse comerciante, que descobriu sua paixão numa viagem aos Estados Unidos, investiu alto. Entre o valor da máquina, uma Kawasaki 1500 cilindradas verde e os acessórios, inclusive som, foram nada mais, nada menos que R$80 mil. Mas para ele vale a pena. Puxa vida, é uma sensação de liberdade, entendeu? A gente trabalha direto no escritório, depois uma delícia você pegar essa roupa de preto, pegar uma estrada, entendeu? Extravasar realmente, né? Nossa, tirar toda a adrenalina aí. A sofisticação das máquinas chega a chamar a atenção dos mais velhos. Este senhor parou para observar e admirar. E o cuidado, o brilho da lataria pode ser usado como espelho pelo nosso cameraman. Para o presidente do Motoclube Quinta Coluna de Muriaé, que hoje conta com 18 adeptos, o futuro do movimento na cidade é promissor. A tendência é aumentar. Conseguir reunir o maior número de motoqueiros, pessoas que gostam mesmo de motocicleta, né? Que gostam de viajar, independente de ser motocicleta grande, pequena, qualquer tipo de motocicleta. A organização rendeu até mesmo a ideia de promover o primeiro encontro de motociclistas aqui na cidade. Já estamos vendo aí, já estamos contabilizando, já estamos olhando isso aí, porque envolve 3 dias de evento, né? Então isso aí não é... E como a gente vai fazer o primeiro, a gente quer fazer o primeiro bem feito. Então, se Deus quiser, para o ano que vem, nós já vamos fazer o primeiro encontro de Muriaé. Antes da partida, a pose para foto. Os motociclistas, como fazem questão de serem chamados, depois de colocarem as conversas em dia, saíram pelas principais ruas da cidade, rumo a Miraí, onde aconteceu o encontro promovido pelo clube local. E tudo isso não podia acontecer num dia mais propício, o Dia Internacional em homenagem ao rock. O Sistema Nacional de Emprego, o Cine em Muriaé, disponibiliza hoje um total de 7 vagas, sendo algumas das vagas para portadores de necessidades especiais. Uma vaga para atendente de agência, uma vaga para caixa de bar, lanchonetes e restaurantes noturno, uma vaga para estofador de móveis, uma vaga para garçom noturno, uma vaga para operador de caldeira, obrigatório habilitação D e veículo. Uma vaga para operador de máquina de pasteurizar, obrigatório habilitação D e veículo. E uma vaga para vendedor interno. Para se candidatar a uma vaga na unidade de atendimento do Cine, o interessado deve levar CPF, cartão do PIS se possuir e carteira de trabalho e previdência social. O endereço do Cine de Muriaé é na Avenida Juscelino Kubitschek, número 1337, dentro do posto da UAI, a unidade de atendimento integrado. Interessados devem comparecer ao Cine ou podem se inscrever pela internet no link que aparece aí na sua tela. Duas ruas no bairro Gaspar, em Muriaé, estão em estado precário. Uma está com mato alto e toda esburacada. A outra sem calçamento e cheia de barro. O repórter Marcelo Luiz traz os detalhes. Bom, pessoal, nós estamos aqui no bairro Gaspar, na rua Paulo de Oliveira Góes, né? E aqui os moradores estão na bronca, pedindo aí uma atenção especial aqui, né, no quesito limpeza. Você pode conferir aqui no comecinho da rua aqui, ó. Olha o estado aqui, olha o mato aqui. Olha só. Quase da minha altura já, né? Olha só, né? Esse mato, vamos subir, o calçamento aqui, né? Pé de moleque ainda,
Aí nesse período de chuva aí, ó, vamos chegar mais pra cá, produção, olha só. Aqui, tá virando um campinho de futebol aqui, ó. Ó, o bueiro sendo tampado pelo mato aqui já, olha só. E é o estado, olha aqui, ó, o bueiro, o mato tomando conta do bueiro aqui, ó. E aqui é o estado do calçamento. Moradores também pedem aí mais boca de lobo, né? Mais bueiros aqui, ó, porque não dá vazão. Olha só, o estado do calçamento. Olha aqui também, ó. Olha aqui a situação. Tá? E aí precisa de uma atenção especial. Então é o pedido dos moradores aqui do bairro Gaspar, Rua Paulo de Oliveira Góes, limpeza, né? E o asfalto e também mais bueiros, né? Mais bueiros. E o asfalto seria super bem-vindo aqui para todos os moradores aqui, né? Bom, continuamos aqui no bairro Gaspar, na rua Elísio Firmino da Costa. Nós conversamos aqui com o Jones, que é morador aqui, e o pedido do Jones, não só o Jones, como todos os moradores, é isso aqui, ó, essa atenção especial. Calçamento que aqui não tem, né? Você pode ver aqui, ó, jogaram uma terrinha aqui, tá, uma areinha, mas aí não fica legal, né? E outra coisa também, vem cá. Ó, aqui, ó, Jones pagou do bolso dele, jogou um concreto, tá aí, beleza. Aí, tiveram o pessoal aqui, ó, fizeram uma obra aqui. Aí deixou, aí toda vez que o dono vai guardar o carro, é barro que tem que levar para dentro da garagem da casa dele, né? E também, aqui, ó, você pode conferir aí, olha só. Aí vai guardar o carro, barro, né? E aí você pode ver, esse aqui ele pagou no bolso dele, tá, gente, ó. Aqui. E aí, agora daqui, ó, aqui tá pior, né? Vai ter fotos aí, tem esse vídeo aí. Aqui não tem nada, aqui é terra mesmo, né? Parecendo estrada rural. Então o pessoal pede essa atenção especial aqui, ó. Pedindo socorro aqui na rua Elísio Firmino da Costa, no bairro Gaspar. Pode conferir o vídeo aí mais uma vez. Isso uma vez aí, ó. A alta subtropical do Atlântico Sul, mais conhecida como Asas, se aproxima mais do Brasil e diminui as condições de chuva na região sudeste. Em todas as áreas, o sol vai aparecer forte por várias horas, vai fazer muito calor no período da tarde e há expectativa para algumas pancadas de chuva. Essa chuva deve acontecer entre a tarde e a noite, é uma chuva com curta duração e que só acontece de forma isolada, não deve chover em todas as cidades. Mas onde chover pode vir acompanhada de raios e com moderada a forte intensidade. Apenas nas áreas de divisa de Minas Gerais com a Bahia, que há expectativa para algumas pancadas de chuva no período da manhã. A mínima prevista para esta sexta-feira em Belo Horizonte é de 21 graus e 22 graus em Vitória. Em São Paulo, a máxima deve chegar aos 32 graus e aos 36 no Rio de Janeiro. Ao longo do carnaval, a Asas ainda vai predominar na região e há expectativa para algumas pancadas de chuva, bastante sol e bastante calor. Só na segunda-feira que a chuva vai aumentar em São Paulo por causa da chegada de uma nova frente fria. Aqui em Muriaé, o dia vai ser de sol com aumento de nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. E as temperaturas variam entre 23 de mínima e calor de até 37 graus. Em Cataguases, o dia também vai ser de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. E por lá, as temperaturas oscilam entre 20 e 35 graus. Já em Carangola, o dia vai ser de sol com aumento de nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. E os termômetros marcam 21 de mínima e 33 de máxima. Vamos, Dante! Dante? Dos criadores de Toy Story, procurando Dory divertidamente. Da Disney e Pixar. Dante, pra onde vai? Você está convidado. O que está acontecendo? Tem que ficar perto de mim. Não sabemos onde
voltamos. Bem-vindos ao mundo dos mortos. Para visitar um mundo. Tem algo a declarar? Olha, pra ser sincero, sim. Que ninguém jamais viu na vida. Se não voltar antes do sol nascer, ficará aqui. Para sempre. Eu tô me tornando um esqueleto. O quê? Tcharam! Life sounds like... Em janeiro. É sua chance, muchacho. É hora de curtir. Ei, divirta-se muito! Eu sou um grande fã. Se importa se eu... Essa festa. Os fogos... O que tá fazendo? Andando igual um esqueleto. Não, esqueletos não andam assim. Você anda? Não ando, não. Para! Disney Pixar, viva! A vida é uma festa! Ai, eu tenho muita alergia. Mas o Dante nem tem pelos. E eu não tenho nariz, e ainda assim, pode. O filme está em cartaz no Cine Veredas, em Muriaé, com sessões às 6h30 da noite. E chegou ao Cine Hits em Cataguases a última parte da trilogia de Erika James, iniciada em 2015 com 50 Tons de Cinza. Christian Grey e Anastasia Steele retornam agora casados em 50 Tons de Liberdade. Mrs. Grey, look out your window. I'm taking you away for the weekend. I just can't believe this is my life, that I get to live with you. Oh, I love your precious heart. Nothing to me before you. Anna Gray's office. We wanted to welcome the new fiction editor. And we could live I bought it for us. I should have asked you first. for 1,000 years. I love it. Oh my God. Christian. This is Gio Matteo, the architect. This location is perfect. I'm going to build you a fabulous house. Please stop speaking to my husband as if I weren't here. Anna. You may call me Mrs. Gray. I'll pick you up at 5. I might not be done by then. Could fly, 'cause we all have wings. A vida, no entanto, ainda reserva surpresas para os dois e fantasmas do passado, como Jack Hyde e Helena Lincoln, voltam a impedir a paz do casal. Jack, what do you want? So you want to play? Yes, sir. Christian. I made a vow to love you faithfully, forsaking all others, Did you sleep with her? to comfort you in times of need, and to keep you safe for as long as we O filme está em cartaz em Cataguases em 3 sessões, às 10:05 da tarde, 7 e 9:10 da noite. Em Muriaé, o longa estreia no dia 22 de fevereiro. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. E agora vamos ao Giro Policial. Em cumprimento a um mandado de busca e apreensão, ontem, por volta das 12 horas, foi montada uma operação policial. No local, o autor jogou uma sacola pela janela da residência. Contudo, ele estava devidamente monitorado e, após buscas, foi localizado 10 invólucros de maconha, 14 invólucros de cocaína, um veículo Corsa, balança de precisão, R$500 e materiais para acondicionar e embalar entorpecentes. O autor de 25 anos foi preso em flagrante. Mais um roubo a taxista foi registrado na noite de ontem na cidade de Muriaé. Por volta das 22 horas, um taxista que trabalha no ponto da Praça Prefeito Paulo Carvalho, Praça do Trabalhador, foi solicitado por um cidadão pardo, magro, baixo, com tatuagem, usando brinco em uma das orelhas, trajando bermuda estampada e camisa preta. Ele pediu uma corrida até o bairro Cardoso de Melo, sendo combinada a quantia de R$18 pelo serviço. Quando o taxista chegou na parte baixa da rua Vivaldi de Souza, no bairro Cardoso de Melo,
o autor anunciou o assalto e exibiu um revólver calibre 38. Ele subtraiu da vítima 2 aparelhos celulares e a quantia de R$ 115. Após o fato, evadiu-se sentido a uma mata no leito da via. A Polícia Militar realizou o rastreamento, contudo sem êxito. Um jovem de 25 anos foi preso no início da tarde de ontem suspeito de tráfico de drogas em Muriaé. Por volta das 12 horas, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, militares procederam à rua Miss de Norá, no bairro Safira, onde denúncias apontavam que um cidadão estaria comercializando entorpecentes. Após campana, os policiais visualizaram o denunciado chegando em sua residência em um carro. Ele saiu do veículo carregando uma sacola e, ao perceber a presença policial, dispensou a mesma pela janela dos fundos da casa. Foi procedida a abordagem, sendo encontrado com o suspeito a quantia de R$ 40. Nos fundos do imóvel foi encontrada a sacola que ele havia dispensado. A sacola continha 10 tabletes de maconha e 14 papelotes de cocaína. Durante buscas na residência, foi localizada a quantia de R$ 470, uma balança de precisão e material usado para embalo de drogas. O autor foi preso em flagrante e conduzido à delegacia de polícia juntamente com o material apreendido. O carro utilizado pelo suspeito também foi apreendido e removido pelo pátio credenciado. Na ISP 150, o flagrante foi ratificado pela autoridade policial. Um homem de 46 anos de idade foi preso na tarde de ontem pelo crime de estelionato em Muriaé. Por volta das 13 horas e 30 minutos, a Polícia Militar recebeu várias ligações via 190, dando conta de que um indivíduo pardo de calça jeans e blusa listrada estaria nas imediações dos bairros São Francisco e Santo Antônio, fazendo contato em várias residências e se apresentando como funcionário da Prefeitura Municipal, alegando que estaria realizando a vedação de janelas para evitar a entrada de insetos, ratos, escorpiões, etc. Como o poder público não presta esse tipo de serviço, os moradores desconfiaram da oferta. Após rastreamento, militares localizaram um cidadão com as mesmas características do denunciado, transitando pela rua Mateus Secunho, no bairro São Francisco. Ele foi abordado e submetido à busca pessoal, sendo encontrado em seu poder um crachá em nome de uma empresa do ramo de saúde e a quantia de R$ 55 em moeda corrente. Questionado, afirmou que residia em Caratinga. Durante a abordagem, a polícia recebeu nova ligação via 190 de uma pessoa que teria sido abordada há pouco pelo golpista. Ela disse que ele se apresentou como agente da dengue e que iria vedar as portas e janelas da casa, que tal serviço seria gratuito. A vítima suspeitou e não permitiu a entrada do mesmo no imóvel, que mesmo assim ainda insistiu. A vítima reconheceu o suspeito. Uma moradora do bairro Alto do Castelo também reconheceu o golpista. No último domingo, dia 4, ela perdeu R$ 1.150 ao cair no golpe. Ela também havia sido abordada pelo estelionatário da mesma forma. Na ocasião, ele chegou a ficar 30 minutos dentro da casa dela e ainda chegou a pedir para a vítima preparar café e pão. Durante o tempo que permaneceu na casa, subtraiu a carteira com o dinheiro da moradora. O autor recebeu voz de prisão e foi conduzido à ISP 150 para demais providências. Ele já tinha diversas passagens pelo mesmo tipo de golpe nas cidades de Caratinga, Ipanema, Governador Valadares, entre outras. 2 jovens e um adolescente foram detidos na noite de ontem suspeitos de tráfico de drogas em Muriaé. Por volta das 21 horas e 30 minutos, após diversas denúncias dando conta de que 3 indivíduos estariam realizando o comércio de entorpecentes na Vila Cavalier, no bairro Aeroporto, a Polícia Militar montou uma operação e um cerco no local, logrando êxito em surpreender os suspeitos. Eles passaram a demonstrar nervosismo e chegaram a esboçar uma tentativa de fuga, porém rapidamente foram contidos pelos militares, sendo determinado que eles se posicionassem para a busca pessoal. Neste momento, um dos autores arremessou um invólucro que continha 20 pedras de crack. Um adolescente passou a assumir a posse da droga.
Com ele, os policiais ainda encontraram uma pequena bucha de maconha. Já com o outro autor, foi localizada a quantia de R$ 3. A equipe da PM ainda encontrou um pequeno tablete de maconha e um pote onde o trio foi visto inicialmente. Diante dos fatos, os autores foi dada voz de prisão. Eles foram conduzidos à delegacia de polícia para demais providências. Uma mulher ficou no prejuízo após cair na lábia de um conquistador na cidade de Viçosa. Ela procurou a polícia militar ontem para registrar a ocorrência. Segundo a vítima, há cerca de um mês, ela conheceu um cidadão pelas redes sociais que se identificou como Washington Costa. Ele dizia ser de Ponte Nova e foi até Viçosa conhecê-la. Rapidamente, eles começaram a namorar. Pouco depois, ele pediu para usar a conta bancária dela, sob pretexto que depositaria R$ 500 mil para que ela conseguisse realizar o seu sonho e de seus pais, que era abrir uma loja de roupas e uma clínica de estética. Dessa forma, o golpista conseguiu pegar todos os dados pessoais dela, de sua mãe e seu pai, bem como dados e senhas de cartões bancários das duas mulheres. Posteriormente, a vítima se deu conta de que em sua conta havia sido subtraída a quantia aproximada de R$ 2 mil e da conta de sua mãe foi sacado cerca de R$ 800. O golpista ainda abriu um crediário em uma loja de eletrodomésticos e comprou no nome de sua namorada uma cama e um colchão, que ela não sabe onde foram entregues. A última vez que ela falou com o autor, ele disse que havia comprado um apartamento para ela, mas que o mesmo estava em reforma. Ele costumava andar só de táxi em Viçosa e disse que havia comprado um carro que estava emplacado na cidade. Disse ainda que lhe daria uma moto que seria entregue essa semana e que o veículo ainda estava na agência. Desde então, o estelionatário nunca mais atendeu às suas ligações. Ele havia lhe dado um cheque pré-datado de origem duvidosa no valor de R$ 215 mil. O caso será investigado pela Polícia Civil. Uma agência dos Correios foi roubada na manhã de ontem na cidade de Fervedouro. Por volta das 9h30, 2 indivíduos adentraram no estabelecimento e passaram a observar a movimentação dos clientes. Em determinado momento, um deles cobriu a cabeça com capuz, sacou um revólver e anunciou o assalto, empurrando os clientes contra a parede. Em seguida, o criminoso recolheu o dinheiro do caixa dos Correios, pulou o balcão de atendimento e apontou a arma para a cabeça do atendente, exigindo que ele abrisse o cofre, senão iria atirar. O funcionário informou que o cofre não podia ser aberto fora do horário programado. O assaltante então recolheu uma sacola com algumas moedas que estavam na parte de baixo do cofre e ainda subtraiu o celular do atendente dos Correios. Após o fato, os autores evadiram do local em um Chevrolet Prisma de cor prata que estava estacionado do lado de fora da agência. A Polícia Militar segue em rastreamento. Um homem de 33 anos foi preso na noite de quarta-feira pelo crime de receptação em Carangola. Por volta das 23h30, durante blitz de trânsito na Avenida Capitão Antônio Carlos de Souza, no bairro Santa Maria, militares abordaram uma caminhonete Fiat Strada de cor branca. Foi solicitado ao condutor os documentos de porte obrigatório, mas ele forneceu apenas sua habilitação. Em consulta ao sistema informatizado, foi constatado que o veículo era produto de roubo ocorrido no dia 20 de outubro de 2017, na cidade de Coimbra. O autor alegou desconhecer que se tratava de um veículo roubado. Ele afirmou que adquiriu a caminhonete no município de Visconde do Rio Branco, numa troca com um negociante de carros daquela cidade, que deu em troca uma casa no valor de R$ 50 mil. O autor foi preso e conduzido à delegacia de plantão em Muriaé. Já o veículo foi apreendido. 2 pessoas foram presas na Operação Região Segura realizada pela Polícia Militar ontem em Leopoldina e Recreio. Foram apreendidos um revólver calibre 32, 2 espingardas, uma carabina, 111 cartuchos de diferentes calibres,
além de espoletas utilizadas em espingardas de pólvora. Também foram apreendidos equipamentos diversos de caça e pesca sem a devida permissão ou licença da autoridade competente e a quantia aproximada de R$18 mil em dinheiro. Segundo a PM, durante cumprimento de mandados de busca e apreensão, um jovem de 19 anos foi preso no bairro Planalto, em Recreio, e na residência dele foram apreendidos 3 espingardas, grande quantidade de munições, calibre 38, 12, 44, 20 e 24, 10 espoletas, uma bandoleira, uma luneta com suporte para arma de fogo, R$ 18.333,65 em dinheiro, tubos contendo vasta quantidade de chumbo, 1 litro grande de clorofórmio, farto material para caça e pesca, além de gaiolas contendo pássaros da fauna silvestre. Em outro mandado de busca e apreensão, também cumprido em Recreio, uma mulher de 43 anos foi presa e um revólver apreendido na casa dela. Os presos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Polícia Civil em Leopoldina para as demais providências. A ação, sob o comando do militar tenente Getúlio Rabelo, contou com a participação de 25 policiais dos pelotões de Leopoldina e Recreio e também da PM do Meio Ambiente. Um motorista de 27 anos morreu após ser baleado durante uma tentativa de roubo no centro de Ubá, na madrugada de quarta-feira. Ao ser baleado, ele perdeu o controle da direção e bateu o carro em uma revendedora, tombando em cima de veículos. Outro rapaz de 23 anos também estava no carro e foi atingido na boca por um tiro de raspão. Os criminosos fugiram e ainda não foram encontrados. A Polícia Militar foi chamada na Avenida Jacinto Soares de Abreu, com a Rua Capitão Ananias de Abreu, por volta de 1h30. No local, uma jovem contou que também estava no veículo com os 2 rapazes que haviam dado carona para ela. Após o trajeto combinado, o motorista parou o carro para que a jovem descesse e, neste momento, uma motocicleta com 2 indivíduos passou pela Ponte da Bandeira, sentido a Praça Getúlio Vargas. Os 2 ladrões, ao verem o carro parado, retornaram e ao passageiro da motocicleta, que estava armado, desceu, abordou as vítimas e anunciou o assalto. O motorista se assustou com a ação dos criminosos e tentou arrancar com o carro. Então, o ladrão atirou 4 vezes, atingindo o rapaz, que perdeu o controle da direção, atravessou a calçada pública e invadiu uma revendedora de veículos. Após a tentativa de assalto, os criminosos fugiram rumo à Praça Getúlio Vargas. O Corpo de Bombeiros prestou atendimento às vítimas. O motorista de 27 anos morreu no local com um tiro na cabeça e o jovem de 23 anos, que teve o ferimento na boca, foi conduzido ao Hospital Santa Isabel. A jovem não ficou ferida e a PM informou que continua nas buscas para tentar encontrar os criminosos. Um casal foi preso na tarde de ontem suspeito de envolvimento com tráfico de drogas em Muriaé, por volta das 15h30, em cumprimento a mandado de busca e apreensão. Militares procederam à Vila Cavalier, no bairro Aeroporto, em um imóvel onde denúncias davam conta que haveria armas de fogo, drogas e outros materiais ilícitos. Foi montada uma operação e, à distância, os policiais passaram a monitorar a casa, no intuito de identificar os moradores e possível movimentação de comércio de entorpecentes. Durante cerca de meia hora, a equipe policial verificou uma mulher e um homem realizando contato com pessoas que passavam a pé ou de bicicleta pelo local, sendo que o homem recolhia dos mesmos o que seria dinheiro e a mulher rapidamente ia até a residência e retornava passando algo para os supostos usuários. Diante da suspeita, os militares abordaram o casal. Com o homem foi encontrado a quantia de R$300 em notas de diversos valores, típico de tráfico de drogas. Já com a mulher, foi localizada a quantia de R$54. Após buscas na casa, foram encontrados 43 pedras de crack e ainda uma pedra grande da mesma substância. Ainda foram localizados 9 aparelhos celulares e um tablete de procedência duvidosa, além da quantia de R$466,66.
Os autores foram presos e conduzidos à delegacia de polícia para as demais providências. Bem, a princípio foi um cumprimento do mandado de busca e apreensão, onde os suspeitos eram envolvidos na prática de comércio ilegal de drogas, com um ponto já conhecido pela comunidade. E após realizarmos o cerco e iniciarmos a busca, foi localizado várias pedras de crack, dinheiro, típico do tráfico de droga, material para embalo, vários celulares, possivelmente produto de receptação. E após indagar também sobre a procedência de dinheiro, os autores também não souberam informar, Então após localizado todo o material, foi dado voz de prisão em flagrante e os mesmos conduzidos para a DPJ. E o Notícias da Hora termina aqui e você pode entrar em contato com a nossa redação pelos telefones 3729-7048 e 3729-7094 ou nos enviar alguma reclamação através de um vídeo pelo WhatsApp. O número é 99827-7695. Lembrando que você pode acessar o nosso conteúdo no site redeatividade.com e também rever as edições do NH no YouTube e no Facebook. Nos links youtube.com/redeatividade de comunicação, sem tio nem cedilha, e a fanpage é facebook.com/tvatividade. Curte a gente lá. Outras informações você encontra aqui e no site dos nossos parceiros. Boa tarde e até logo mais às 7 da noite.